tudo isso tem a ver, professor? Você está viajando, o que isso tem a ver, né, com a cidade? Quer dizer que, de maneira geral, a cidade ela é uma construção histórica da sociedade. Então, nessa cidade que a gente vive, nela vai estar expresso fisicamente todas as relações que compõem a nossa sociedade de maneira geral. Então, só temos uma sociedade, uma cidade que é completamente segregada, com a formação de favelas de um lado, por exemplo, e na formação de condomínios fechados de alto custo do outro, somente porque a nossa sociedade ela é construída assim. Nossa sociedade é dividida entre pessoas que são muito ricas e pessoas que são muito, muito pobres. Então, não tem como uma cidade ser diferente se ela é construída por uma sociedade dessa forma. Então, tudo isso que a gente tem falado aqui tem a ver com a realidade das pessoas que fazem essa arte de rua, vai estar expressa na cidade, né? Então, a cidade, de maneira geral, ela tem duas formas de valor, que a gente chama. Uma delas é valor de uso, que é uma característica daquilo que a gente se apropria da cidade. Então, qual que é a qualidade da cidade? A qualidade da cidade é ser uma característica principal da cidade, ela ser um ponto de encontro. Ora, todos nós moramos aqui na cidade e isso que caracteriza ela, né? É o fato de todo mundo poder morar junto, né? Nesse espaço aqui, né? E poder estar próximo dos centros, né? Diferente de quem mora no espaço rural, né? Então, você vive próximo dos hospitais, próximo das escolas, enfim, esse lugar que, que guarda todas esses elementos, né? De proximidade, diferente de quem está no campo. Então, esse é o valor de uso da cidade, né? Você poder usufruir dessas coisas, né? Mas, por outro lado, essa cidade, ela é o tempo todo comercializada. Então, basicamente nada da cidade é de graça. Quase nada. Para quase tudo que a gente faz na cidade, a gente tem que pagar. Para começar, para se deslocar. Ou você anda a pé, que é de graça, ou você paga o ônibus, ou o metrô, ou carro, enfim. Só o fato de você andar, isso já não é de graça. Então, tudo na cidade envolve o valor de troca. Então, existe esse constante conflito entre você pode usufruir do que você quiser da cidade, mas, ao mesmo tempo, você só pode se você tiver os meios para isso, que, no caso, é esse valor de troca. Portanto, tem a ver com aquela liberdade que a gente falou lá no começo sobre o trabalho, né? Nós somos livres, de acordo com o liberalismo. Só que a nossa liberdade ela é condicionada, né? Então, a cidade também é condicionada a esse valor de troca que ela existe. Não é à toa que tem lugares que são mais valorizados do que outros, né? Então, por um lado, a cidade é esse lugar de encontro em que existe a possibilidade das pessoas se encontrarem de maneira muito mais fácil, seja para se comercializar, por exemplo. Então, por exemplo, os produtores rurais vêm para a cidade para vender seus produtos aqui. Isso é uma característica de um lugar de encontro, né? O mesmo é para a gestão do território. As pessoas que moram no ambiente rural dependem das leis que são aprovadas na Câmara Municipal aqui, que é na cidade. Então, na cidade é esse lugar de encontro em que são debatidas essas políticas. Idealmente, elas seriam debatidas também lá. A gente sabe que não acontece. Então, a cidade é esse lugar de encontro, mas, ao mesmo tempo, ela é um lugar que separa as pessoas. Pessoas pobres não conseguem morar no mesmo lugar que pessoas ricas, justamente por causa desse valor de troca. Então, a cidade é também, ao mesmo tempo, um lugar de encontro, mas, ao mesmo tempo, um lugar segregador, por causa que ela está necessariamente atrelada à forma como a nossa sociedade funciona. Uma sociedade desigual vai produzir uma cidade desigual também. Então, ela pode ser um lugar de encontro para protestos, por exemplo, também, onde as pessoas vão se juntar para protestar, né? Mas, por outro lado, ela pode ser essa cidade que vai separar as pessoas, inclusive que vai impedir que elas se juntem, porque as pessoas moram muito longe, por exemplo, e precisam voltar para casa, dormir, para descansar, para depois voltar no dia para trabalhar, por exemplo.
E o que é, então, o que a gente chama de direito à cidade? Quem primeiro escreveu sobre direito à cidade foi esse sociólogo, geógrafo francês, chamado Henri Lefebvre, e ele fala que o direito à cidade, ele se manifesta um direito superior a todos os direitos. Ele é um direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar, direito à obra, à atividade participante, direito à apropriação, que é uma maneira bem complexa, né? Ele não é um autor que escreve fácil, então vou tentar traduzir um pouquinho aqui para vocês. O que ele está querendo dizer é que é isso, o direito à cidade é o direito a ter um lugar onde morar, que é um habitat, mas também ao habitar, que significa isso, morar, viver, direito a reproduzir a sua vida, né? A ter as condições suficientes para viver e viver bem, e decidir sobre esses direitos, por exemplo. Então, não envolve somente o direito a ter um teto, mas a ter um teto, um lugar que você vai ter boas condições de colocar seus filhos nas escolas, por exemplo, escolas próximas, opções de lazer diferente do que é o caso dos pichadores nas periferias, por exemplo, não é? Boas condições de trabalho, enfim, vai além desse direito à moradia, né, que já é renegado, né? Então, nós já nem temos o direito à moradia, mas o direito à cidade é uma ideia de extrapolar isso, de permitir que a cidade seja de fato utilizada como esse consumo, esse lugar de que a gente tenha o seu valor de uso mais forte do que o valor de troca. Porque, de fato, o que acontece na nossa realidade é a predominância do valor de troca. Então, por isso, lá em Recife, num porto que está sendo transformado e reconstruído, eles colocam, né, cidade para quem, né? Os movimentos sociais colocaram uma placa lá, cidade para quem. Para poder falar disso, a gente está quase acabando, tá, pessoal? A gente precisa falar sobre a propriedade. E aí eu trouxe uma cartilha aqui, que eu trabalho com os meus alunos minhas bolsistas, sobre o direito humano à moradia e à terra urbana. Né? Porque a propriedade, ela é garantida pela, pela Constituição brasileira. Então, a gente não pode ter violação à propriedade. Então, toda pessoa que tem uma propriedade, ela tem direito a essa propriedade e direito dessa propriedade ser segura. Só que, além do direito à propriedade, a Constituição, ela assegura algo que é fundamental, que é o que a gente chama de função social da propriedade. Então, está aqui, ó, a função da propriedade. Então, o artigo 5º da Constituição garante o direito à propriedade, mas essa propriedade tem que ter uma função social. O que será que seria uma propriedade com uma função social? Uma casa, por exemplo, tem uma função social? Abrigar pessoas. A sua casa onde você mora, então, tem uma função social, não é mesmo? Uma casa que você aluga para uma outra pessoa tem uma função social, abriga outra pessoa, enfim, ela tem uma função social. Um terreno que é um estacionamento, uma área coberta, tem um estacionamento, funciona de estacionamento, tem uma função social? Tem, né? É uma atividade econômica, gera imposto, recurso, emprega pessoas, enfim, podemos questionar se é a melhor das funções sociais ou não, mas é uma função social. Não é? Então, todas essas questões, elas são garantidas, né? Todos esses imóveis que têm essas funções são garantidas o seu direito à propriedade. Então, quando se fala em movimento social, fala que vai tomar a sua casa, tomar a casa de não sei quem, o Boulos, o MTST vai lá roubar a sua casa, né? Não é assim, né? Obviamente, né? Por quê? Porque quando nós estamos falando de direito à moradia, a gente está levando em consideração, sim, o direito à propriedade. Só que essa propriedade tem que ter uma função social. Então, nós não estamos falando, quando a gente fala de desapropriação e de direito à moradia, movimentos sociais, etc., nós não estamos falando desses imóveis que têm funções sociais garantidas. Né? Nunca vai acontecer. Sua casa nunca vai ser invadida quando se fala nesse sentido. Né? Nós estamos falando de, nesse artigo 182 da Constituição, é que a gente tem esse grande avanço que foi essa função social da propriedade. Né?
que a propriedade urbana ela cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Então, o plano diretor tem que dizer quais que são essas funções da cidade. Então, tem áreas que são residenciais ou áreas que são comerciais, etc. Enfim. Então, os imóveis têm que estar de acordo com isso e tem que ter uma função social. Mas o que a gente vê na realidade é que tem muitos imóveis que não têm uma função social. Eu aposto que vocês conhecem algum terreno próximo da casa de vocês que está vazio há muito tempo. E grandes terrenos, por exemplo, ao lado ali do terminal do PTU, aqui de Foz do Iguaçu, tem um terreno que é uma quadra inteira que está há muitos anos parado, não tem nada construído ali. E essa é provavelmente o cruzamento mais importante da cidade. Nada acontece ali, por exemplo. E isso se repete em vários lugares. Tenho certeza que em uma andada por aí, um rolezinho de carro, você vai ver muitos imóveis sem uma função social. Isso é problemático. Muitos deles, inclusive, desses imóveis, inclusive, os proprietários nem pagam os IPTUs. E aí, o governo teria obrigação de, até 3 anos, reincorporar essas propriedades. Mas isso não acontece. Nós vamos falar na semana que vem, do porquê. Eu coloquei essa cartilha para vocês lá no Moodle, para quem tiver interesse, se aprofundar um pouquinho nisso lá. Tá? Bom, voltando da relação disso com grafite e pichação, então, a gente, enquanto humanidade, escreve nas paredes há milhares de anos, né? Então, tem as pinturas rupestres de vários lugares do mundo que mostram isso, né? Outra fonte de inspiração e de relação com escrever as paredes está lá em Pompeia, na Itália, onde também tinham essas inscrições nas paredes. Outra referência das pichações, do grafite, da arte de rua, então, são as pichações e as tags no metrô de Nova York, principalmente nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, período em que houve uma grande segregação social nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Aqui no Brasil, uma referência bastante importante é o período da ditadura, em que havia essas pichações políticas, né, contra a ditadura. E outra referência importante é a pop art, aqui expressa, né, nessa imagem do Andy Warhol, que é o principal expoente da pop art, mas algo que a pop art é algo que se reproduz muito facilmente, como aquele stencil que eu falei para vocês. Então, essas são algumas das referências que englobam o que a gente entende hoje como street art. Né? E a relação do grafite com o street art, que eu entendo, é que o direito alienável à cidade repousa sobre a capacidade de forçar a abertura, de modo que o caldeirão da vida urbana possa se tornar um lugar catalítico, ou seja, o lugar de onde começa, o lugar que explode novas concepções e configurações da vida urbana, podem ser pensadas e da qual novas e menos danosas concepções de direitos possam ser construídos. O direito à cidade não é um presente, ele tem que ser tomado à força. Né? Então, parece isso, né? Parece que o grafite, a pichação, né? Ou, enfim, a depender da forma como você observa, é uma forma de reivindicar isso, né? Então, de tentar mostrar que, olha, existe coisa para além do que está posto aqui. E isso, do jeito que está, que é considerado bonito, esses prédios que são bonitos aí, que vocês dizem que são bonitos, tem que ficar feio, para que você possa perceber que a realidade não é bonita assim. Então, quem sabe a gente possa mudar essa realidade, será que não? Então, essa que é o que eu vejo que é a relação entre o grafite e o direito à cidade. Né? Então, eu concluí isso na minha pesquisa. Né? Por isso, a arte de rua é uma forma de luta pelo direito à cidade, pois ela é necessariamente política, engajada, militante, subversiva, justamente por ser uma arte de possibilidades. Ela dá voz a quem nunca teve a oportunidade de falar, olhos a quem foi cegado pela alienação e alerta os ouvidos de quem, por muito tempo, ouviu apenas buzinas e sirenes. Então, esse aqui lá no filme, né, que ele fala, né, todo brasileiro tem direito à moradia, emprego.
Aí, aqui eu vou mostrar alguma das representações que eu acho bem legal dos trabalhos de campo que eu fiz lá em Curitiba. Então, para minha pesquisa, eu fiz vários trabalhos de campo. E aí eu vou mostrar algumas das coisas que tinham por lá. Esses trabalhos aconteceram de 2014 a 2016, principalmente. Ah, a Mari colocou aqui, ó, tem bastante referência do Muro de Berlim. Com certeza, o Muro de Berlim é um dos lugares também que estava muito mais evidente, né? Justamente também mostrando essa característica essa evidência do protesto também, né? Então, essa imagem aqui do Chico Buarque, né, levando um tiro, não parado contra a corrupção, uma proposta de ciclofaixa, diretas já, no muro já todo pichado e com um lambe-lambe de uma senhora. Tem uns desenhos muito doidos, umas caveiras em cima de uns dinossauros, carregando um carrinho de mercado com uma TV dentro, umas crianças apostando corrida nos carrinhos de rolimã, só que são caveiras também. Tem, eu não falei dos stickers, que são os adesivos, que é isso daqui. Eles usam muito, eu tenho uns aqui, de alguns fechadores. Eles pegam adesivos e colocam a tag deles. Esse daqui ele pegou coisa do Correio dos Estados Unidos e fez a tag dele. E aí vai passando e vai colando, né? Eu achei interessante que essa placa que é monitorada por câmera, eles colocaram mesmo assim. Então, é monitorado, mas tudo bem. Esse daqui é um stencil pelo passe livre, então na luta por uma circulação na cidade, né, para os estudantes principalmente. Então, feita com um stencil. Dá para ver que é um stencil porque, olha só, tem as partes de fora, assim, né, pintada que ficaria para fora do negativo. Nature Conscient e Tu. Tem esse carinha que ele faz, esse grafiteiro lá, que ele faz esses personagens com arminhas saindo de lugares, umas batatas, às vezes faz batatas queimadas. Outra reclamação do ônibus, do preço do ônibus. Investigação sobre o direito ao aborto legal e gratuito. As paredes são uma forma relativamente democrática de comunicação ou de conflito. E aparece, então, em Curitiba é comum vários grafites nazistas, porque tem neonazistas presentes lá. Bom, em vários lugares, né? Isso foi em 2014, imagina agora. E aí, então, tem uma questão da territorialidade desses grupos também nazistas lá. E aí eles picham lá, nazi, né? Mas, por outro lado, tem outras pessoas que vão lá e picham, né? Um nazista sendo perseguido por alguém que vai matar esse nazi, alguma coisa assim. Um outro aqui era uma imagem de um cabeleireiro, num salão de cabeleireiro, tinha uma mulher lá, bonita, aí pintaram um bigodinho e aí escreveram, não sou imagem. Escreveram, grafitaram, picharam em cima. Aí o que eles fizeram lá? Limparam onde está escrito, não sou imagem, e tiraram o bigode. E deixaram assim. Só que a pessoa continua com o bigode e você ainda continua lendo, não sou imagem. Ou seja, não pode ter pichação, mas pode continuar feio, entendeu? Ou tem vários lugares, por exemplo, eles pintam em cima de novo de uma outra cor. Ou pintam e fica tudo mal feito, mal pintado assim, e aí assim tá bonito. O importante é não ter a pichação. Tem esse que eu acho muito interessante, que é um Kinder Ovo, dizendo que em 1996 esse Kinder Ovo custava R$1. Quanto que tá o Kinder Ovo agora? Uns 10 quilos, né? Clamando pelo poder popular. Reivindicando as sapatões, né? Então tem esse é um stencil também, sapatão e o machado, né? Que é o símbolo. Aí tem esse outro
Existência que é, ele é fácil, ele é gay. Um lambe-lambe que foi colado e depois pintado embaixo, né, com tinta vermelha, para mostrar um pouquinho esse papel da luta, né. Esse que eu gosto muito, que é a Beyoncé, mas com um turbantezão, assim, né. Então, questionar um pouco a relação da imagem da mulher e nessa época, a Beyoncé não reivindicava completamente esses direitos da população negra como ela faz hoje, então era meio que uma antecipação disso, era muito interessante. Um que eu acho muito legal que é esse, de uma menina pichando, que também é um espaço completamente, bastante machista, tá? Uma forma de reivindicação das meninas. E aí, por último, né, para a gente fechar, eu coloco que essa palavra, esse stencil que tinha lá em Curitiba, que eu fotografei, que falava de utopia, né? E, de fato, pensar a cidade, né, sempre é uma utopia. Então, eu trabalho com isso diretamente e sempre estou lutando por uma cidade mais igualitária. E isso, de fato, é uma utopia. Então, se eu falo isso aqui, tudo que eu falei aqui para vocês, mas, professor, isso é utópico demais, né? Pensar num direito à cidade, uma cidade em que as pessoas vão ter acesso, né, às coisas, vão ter não só acesso a um habitar, mas a política pública e a decidir sobre as políticas, por exemplo, a alimentação saudável, enfim, tudo que envolve uma vida decente, né? É altamente utópico, de fato é, isso é verdade. Mas a utopia, ela é composta pela realidade de agora também. Então, para cada para cada avanço que a gente tem, o próprio Lefebvre fala isso, né, que a utopia são saltos sucessivos. Então, para que a gente construa algo utópico, que agora parece utópico e impossível, a gente precisa avançar e precisa ir criando as possibilidades para isso acontecer. Então, de fato, é utópico, mas a utopia só se faz com o presente, com a construção de agora. Então, por isso que nós precisamos discutir o que é o direito à cidade, discutir o que é a cidade, o que a gente quer para ela. Isso é muito importante, e ocupar os espaços em que essas discussões são possíveis de acontecer. É isso.